Bom dia. O grupo é composto por Caio César, Fábio Alves, Fátima Jordani, Leonardo de Oliveira e por mim, Hugo Henrique. E nós iremos falar sobre os caules. O caule é uma parte da planta que tem principalmente a função de condução de substâncias e de sustentação. É um órgão que, junto com as folhas, compõe o sistema caulinar. Os caules e suas folhas são associados no desenvolvimento, e as folhas brotam na região periférica do caule e são dispostas de acordo com a organização do sistema vascular. Mas além dessas duas principais funções, ele também pode servir de reserva nutritiva. E na condução, as substâncias produzidas nas folhas, seiva elaborada, são transportadas pelo caule através do floema. Esses compostos são levados para todas as partes da planta, onde serão consumidos. E o transporte da seiva bruta, que são água e sais minerais, é feito pelo xilema, indo das raízes até as folhas. No suporte, o caule ele sustenta as folhas, de modo que elas fiquem em condições melhores de receber mais luz para poder realizar a fotossíntese. Alguns caules subterrâneos são adaptados à armazenagem, como é o caso da batata inglesa, por exemplo. Agora, nós falaremos um pouco sobre a estrutura primária e secundária do caule. Estrutura primária. O crescimento primário corresponde ao crescimento e comprimento do caule. O caule, assim como a raiz, possui uma meristema apical, onde ocorre uma intensa proliferação celular e a formação dos tecidos primários. O meristema apical produz estruturas que originam as folhas, chamadas de primórdios foliares, e estruturas que originam caules laterais, chamadas de primórdios de gemas. Quando examinado em corte transversal, o caule primário apresenta as seguintes camadas: epiderme, córtex e sistema vascular. A epiderme é a camada mais externa e, geralmente, é formada por uma única camada celular. Suas células são investidas pela cutícula, substância serosa que protege a caule e impede a perda de água. Abaixo da epiderme encontra-se o córtex, formado por células de colinquêmia e parênquima. O colinquima corre logo abaixo do epiderme e é um tecido de sustentação, principalmente de órgãos em fase de crescimento. Após a colinquima, encontra-se o parênquima, um tecido envolvido principalmente no armazenamento e secreção de substâncias. Por fim, na região central, encontram-se os tecidos vasculares, ou seja, o xilema e o floema primários. Esses estão dispostos na forma de feixes, de modo que o floema ocupa sempre a posição mais externa em relação ao xilema. Já em algumas espécies de plantas, chamadas plantas lenhosas, os caules podem crescer em espessura, que é chamado de crescimento secundário ou de estrutura secundária. Esse crescimento se dá através do surgimento de novos tecidos, vasculares e não vasculares, que são formados a partir da proliferação e diferenciação de células meristemáticas do campo vascular e do campo da casca, de forma respectiva. Bem como na raiz, na estrutura secundária do caule, a epiderme é substituída pela periderme, que é formada por três tecidos. O mais externo é o suber, composto por células mortas revestidas por suberina, que é uma substância formada por lipídios que evita a perda de água. Já o mais interno se chama feloderme e é composto por tecido parenquimático. E entre os dois existe o que chamamos de câmbio da casca, também conhecido como felogênio, que é responsável pela produção do suber e da feloderme. Os novos tecidos vasculares são originários da multiplicação e da diferenciação das células do câmbio vascular. Existem algumas semelhanças e algumas diferenças que valem a pena ser citadas entre a estrutura primária e a estrutura secundária. Na estrutura primária, o xilema e o floema são posicionados em formato de feixe, enquanto que na secundária, eles são posicionados radialmente, em um formato de cilindro ao longo de todo o caule. E uma semelhança é que, da mesma forma que na estrutura primária, na estrutura secundária, os feixes de floema também estão situados mais externamente do que os feixes de xilema. O crescimento ao longo do tempo dos tecidos vasculares origina o que chamamos de anéis de crescimento, que são visíveis quando cortamos um caule lenhoso transversalmente. Em geral, esses anéis são formados ao longo de um ano, e o número de anéis pode acabar fornecendo uma estimativa não tão precisa da idade daquela árvore. Não é tão precisa porque, além de nem todas as espécies apresentarem anéis de crescimento visíveis, também tem o fato de que as variações ambientais podem influenciar no crescimento do sistema vascular. Os caules, por sua vez, podem ser classificados em 12 tipos. O tipo tronco, ele tem características como um tronco aéreo, ereto e robusto, geralmente com algumas ramificações. Um bom exemplo que podemos dar sobre ele é a goiabeira. A haste é um caule um pouco mais flexível e delicado. Um exemplo é o pé de feijão.
Já o colmo tem características cilíndricas. Ele tem nós bem aparentes e os entrenós formam gomos. Um bom exemplo é a cana-de-açúcar. O estipé é um caule cilíndrico espesso, nos quais os nós são bem aparentes, geralmente sim em ramos laterais. São encontradas folhas em seu ápice. Um exemplo é a palmeira. Os caules rizóforos, eles crescem em direção ao solo. Um bom exemplo são as plantas do mangue. Já os caules volúveis têm como característica um caule aéreo fino e longo, com pouca rigidez. Por isso tende a se enrolar em suportes mais rígidos. Um bom exemplo é a jasmim. Já o rastejante do tipo sarmento, ele tem como características um caule aéreo fino e longo, com pouca rigidez. Por tal motivo ele cresce rente ao solo, fixando-se por meio das raízes. Um exemplo é a aboboreira. Já o rastejante do tipo estulho também tem como características um caule aéreo, fino, longo e com pouca rigidez. E por isso ele cresce rente ao solo, assim como o anterior, fixando-se por meio de raízes, em vários pontos. Se for rompida a região que se liga um enraizamento a outro, forma-se uma nova planta, por propagação vegetativa. Um exemplo é o próprio morangueiro. O caule do tipo cladódio é um caule aéreo modificado, a fim de executar uma função fotossintética e armazenar algas. Um exemplo é o cacto. A rizoma é um caule subterrâneo que cresce horizontalmente ou rente ao solo. Um exemplo é a própria samambaia. Já o tubérculo é um caule subterrâneo muito nutritivo, rico em gemas. Um bom exemplo é a própria batata. O bulbo é um caule envolto por folhas subterrâneas modificadas. Um exemplo também é a cebola. O caule é o órgão responsável pela sustentação de folhas, flores e frutos. Além disso, também é responsável pela condução de seiva. Ele apresenta algumas adaptações ou modificações que garantem a sobrevivência dos vegetais nos mais diferentes ambientes. Uma delas é o espinho. O espinho é uma variante do caule que cresce nas axilas das folhas. Essas estruturas rígidas, pontiagudas e não fotossintéticas protegem os herbívoros. Em alguns casos especiais, em que os insetos interagem com as plantas, eles funcionam também como abrigos para outras espécies e ajudam a proteger as plantas, como por exemplo a acácia. Já as gavinhas são estruturas delgadas enroladas em torno do suporte para ajudar a sustentar o caule. Eles podem ter discos pegajosos nas extremidades, o que melhora a sua eficiência. Essas estruturas só são encontradas em algumas angiospermas, como por exemplo o maracujá e a videira. Nós agradecemos pela atenção e desejamos a todos um ótimo dia. Muito obrigado.